Hoje a gente vai falar sobre um animal que não tem boca, que não tem olho, não tem nenhum sistema, parece uma pedra, mas por incrível que pareça, ele é um animal. Ficou curioso? Vem comigo! Fala, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ciência Educa. Eu sou o professor José e hoje a gente vai começar a falar sobre os grupos dos animais. A gente já viu as características gerais lá num vídeo que eu gravei sobre o reino animal e hoje a gente vai falar sobre cada tipo de grupo. Então hoje a gente começa falando sobre os poríferos. Preparei um slide lindo para vocês que vai ajudar um monte nos seus estudos. Bora lá começar? Bom, galera, primeiro a gente tem que saber o que é que são esses poríferos, também conhecido como esponjas do mar. Então os poríferos e esponja do mar, eles são animais mais antigos, né, entre todos os outros. Tanto é que ele é extremamente simples, né, não apresentando nenhum sistema, nem boca, nenhum órgão de sentido, nada. Eles são animais filtradores e apresentam um corpo coberto por poros, o que vai dar o nome ao grupo, né? Já que do latim poro significa poro e fere significa possuidor, ou seja, animal possuidor de poros. A gente vai encontrar na natureza mais de 10 mil espécies, né? E vai apresentar grande variedade de forma, tamanho, cores, das mais diversas. Né? E era legal que até o século XVII os poríferos eram considerados vegetais pela sua incapacidade de locomoção. Agora a gente vai ver algumas características gerais deste grupo. Bom, o nome deles é poríferos porque eles têm poros espalhados pelo seu corpo que vão fazer o quê? Vão filtrar a água, tanto para retirar ali o seu gás, o oxigênio, como os seus nutrientes, né, matéria orgânica e pequenos animais. Então eles são animais filtradores, eles não apresentam órgãos e nem tecidos verdadeiros. Olha só que primitivo é esse animal. A ausência de tecido nervoso, então, né, infelizmente ele não tem essa capacidade de sentir, de interagir com o ambiente. Ele vai ter um grande poder de regeneração, é literalmente um Wolverine dos mares. A simetria dele, algumas espécies vão ser, né, assimétricos, outras já vão ter uma simetria radial. Eles não vão possuir folhetos embrionários e nem boca. Quando a gente for ver ali a anatomia dos poríferos, vocês vão ver que eles literalmente são um vaso, né? Só tem uma casca ali por fora. Eles são pluricelulares, então eles têm mais de duas células, né? Bem mais. Eles são heterotróficos, ou seja, eles dependem de outros seres vivos para se nutrir, para se alimentar. Eles não fazem fotossíntese. E eles podem viver isolados ou também eles podem até formar colônias. Quando a gente for falar sobre reprodução, eu explico certinho isso para vocês. Mas bom, professor, aonde eles são encontrados? Eles são encontrados em ambientes aquáticos. Sua grande maioria é de água salgada. A gente encontra em mares e oceanos. E a gente tem por volta de 200 espécies dulcícolas, ou seja, espécies encontradas em água doce. Existem ainda espécies polares e tropicais. Olha só que legal, então a gente encontra ela por quase todos os lugares. De superfície até as profundezas, então aquelas que participam lá dos recifes de coral, né, que dá moradia, que dá sustentação, que dá beleza, né, muito importante, mas também lá nas profundezas a gente encontra esses animais. E agora, e a locomoção, professor? Como é que eles fazem para se locomover? Bom, os poríferos, né, adultos, eles são sésseis, eles vão se fixar compondo, por exemplo, recifes de coral, eles podem se fixar em substratos como pedras, troncos ou até mesmo no solo arenoso. A única vez que ele vai ter vida livre, que ele vai conseguir viajar e explorar os oceanos, é na sua fase larval, né? Na sua fase natante. Então ele forma uma larva, como vocês estão vendo aí, chamada de anfiblástula. É o único momento em que o porífero tem vida livre. Coitado, né, gente? Agora a gente fala um pouquinho sobre a estrutura corporal desses poríferos. Como que é formado o corpo desses animais?
Ele é literalmente formado por duas camadas de células e entre elas existe uma substância gelatinosa. Então dá uma olhada aí no desenho. Eu tenho o meu átrio, certo? Que é a cavidade interna, ela é oca, tá, galera? Lembra que eu falei do vaso para vocês? Olha aí no desenho, vê se não parece um vaso. Então lá dentro, naquela parte oca, a gente tem o átrio, ou vocês também podem encontrar espongiocele. Isso depende muito do material que vocês vão consultar, tá certo? Depois a gente tem o ósculo, que é a abertura maior na extremidade do porífero. É por ali que a água vai sair. Então a água entra por fora, passa pelo átrio e sai lá no ósculo, uma abertura, como se fosse aquela abertura do vaso. E a gente vai ter agora as espículas. Essas espículas, elas são estruturas bem rígidas e pontiagudas, literalmente o que vai dar a firmeza, como se fosse o esqueleto dos poríferos. Elas podem ser de carbonato de cálcio, elas podem ser de sílica, e junto com as fibras de espongina vão contribuir então para a sustentação, formando uma espécie de esqueleto, como eu falei ali para vocês. E também ajuda na defesa do animal. Ali do ladinho eu coloquei a composição celular, ou seja, o que faz cada célula que compõe este animal. Vamos dar uma olhada ali. Eu tenho primeiro do ladinho, coloquei as fotos para facilitar para vocês. Os pinacócitos. O que essas células vão fazer? Elas são células achatadas que vão revestir o exterior do porífero. Então, a parte de fora do porífero, ela é revestida por pinacócitos. Depois eu tenho porócitos, que vocês estão vendo ali. São células que a gente vai encontrar externamente no corpo do animal e formam os poros. E essas células, elas vão permitir o quê? O fluxo de água. Já que eles são poríferos e apresentam poros, são essas células que formam esses poros, tá? E depois eu tenho uma célula que é extremamente importante para os poríferos, que se chama coanócito, Os coanócitos são células que vão revestir internamente esse animal. Elas são flageladas, observem ali que ela tem um flagelo em preto, nessa imagem, em outras imagens pode ser de outra cor, que vai movimentar a água ao seu redor. Então, conforme elas batem os flagelos dentro ali do átrio, elas criam uma corrente de água que entra pelos poros, certo? Apresentam ainda uma espécie de colarinho membranoso em forma de funil, observem ali também. Está relacionado com a filtração e a digestão. Então, os coanócitos fazem um movimento ali, circulatório, fazem um movimento que vai puxar essa água e esse colarinho, ele vai pegar ali o material suspenso, o material orgânico que é a esponja, que o porífero vai precisar para se nutrir. Depois eu tenho os amebócitos, exatamente, são células que parecem muito as amebas, por isso que recebem esse nome. Eles ficam na mesoderme, ou seja, na camadinha do meio ali, aquela camada meio gelatinosa que a gente viu. Eles vão receber e vão distribuir para as outras células todos os nutrientes e os gases que o porífero captura. Ela vai apresentar uma alta capacidade de diferenciação celular, totipotente. Ou seja, se acontecer um rompimento ou alguma coisa com os poríferos, ou até mesmo em época de reprodução, ela pode se tornar, ela pode se transformar em um outro tipo de célula conforme a necessidade do animal. Então é bem legal a gente ver. Ali ainda tem uns exemplos, Ela pode virar espículas, elas podem formar os gametas e também tem função de liberar as excretas, que vai para o átrio nessa liberação, e segue o fluxo da água até para fora do porífero, saindo pelo ósculo. Nesse sistema aquífero, como tem ali, ele é unidirecional. Com o movimento dos flagelos, a água entra pelos poros, passa pelo átrio e sai pelo ósculo. Então, se sua professora ou seu professor perguntar qual é o caminho, qual é o circuito que a água faz dentro do corpo do porífero, essa é a resposta, certo? Vamos lá para o próximo slide. Ok, eu falei para vocês lá no comecinho que o corpo do porífero ele era tipo um vaso. A gente tem vários tipos de vaso no nosso cotidiano, uns mais grossos, mais calibrosos, outros mais fininhos. Aqui, na classificação quanto à forma desse nosso porífero, também funciona aí. Reparem na imagem. Eu tenho 3 tipos. Eu tenho a ascon, a sicon e a leucon, Ou asconoide, siconoide e leuconoide.
Reparem o corpo dessas esponjas, elas são diferentes uma das outras. A última ali, a Leucon, ela apresenta várias câmeras, vários caminhos por onde a água percorre. E, consequentemente, isso faz com que ela consiga ter um melhor desempenho nas trocas gasosas e também na sua alimentação, já que eu tenho várias e várias câmeras revestidas por vários e vários tipos celulares que vão extrair essa matéria orgânica e encaminhar para os amebócitos distribuírem para o corpo. Reparem ali do ladinho, eu coloquei para vocês as camadas corporais que formam o meu porífero. Eu tenho externamente a pinacoderme, feita do quê? De pinacócitos. Eu tenho a parte interna, que ela é constituída de coanócitos, que a gente chama de coanoderme, e a gente tem a parte central, ali aquela parte gelatinosa que eu falei para vocês, ali eu tenho o mesoílo. Olha só que legal, é ali naquela região onde a gente vai encontrar os amebócitos. É ali que eles vão circular pelo porífero para fazer a distribuição dos nutrientes e gases necessários para a sobrevivência do porífero. Também coloquei lá embaixo para vocês 3 classes de esponjas. Olha lá, eu tenho a calcária, que ela é formada por espículas de calcário. Eu tenho esse exemplo amarelo que ele é marinho, então a gente só vai encontrar essas esponjas calcárias no ambiente marinho. Eu tenho a segunda classe ali, Demospongiae. Essa daí ela é feita de fibras de espongina. A gente encontra ela tanto em ambiente marinho quanto em água doce. Essa daqui era aquela muito utilizada para usar lá para tomar o banho, né? Conseguir se limpar lá. Hoje em dia a gente já tem a esponja vegetal, certo? E a última, que é uma das mais lindas, que parecem esponjas feitas de vidro, a gente chama de Hexaquitinilida. hexaquitinilida, espículas de sílica, né? Que apenas em espécies marinhas a gente vai encontrar. Eita, nomezinho difícil de falar. Dei umas 3 gaguejadas aqui antes de conseguir falar o nome da espécie sem errar. Agora a gente vai para a reprodução desses animais. Olhem ali, eles podem se reproduzir assexuadamente ou sexuadamente. Então observem, na reprodução assexuada pode ser por 3 tipos diferentes. Eu tenho o brotamento, a gemulação e a regeneração. Ali na questão do brotamento, o porífero vai estar ali, lindo e maravilhoso, e vai nascer um brotinho, vai nascer uma outra esponjinha ali, que pode permanecer fixado no porífero formando uma colônia, ou ele pode se desprender e formar um porífero novo sozinho, independente, certo? Isso aí quer morar sozinho, não quer ficar perto dos pais. A gente tem depois ali a gemulação, onde ela vai formar uma estrutura feita de espículas, né, externamente, que vai proteger, e dentro dessa estrutura eu vou ter células ameboides, né, os amebócitos. Por que isso acontece? Em alguns casos, quando o ambiente não está mais favorável à vida, então o ambiente, a água aqueceu por algum motivo, ou a sua composição química mudou, foi alterada devido à adição de algum componente, ela pode formar essa gêmula, e quando essas condições passarem, essa gêmula, né, já que o amebócito é uma célula totipotente, vai conseguir se transformar em outras, ela vai dar origem a uma nova esponja quando o ambiente estiver favorável para a vida. E a última que a gente tem é a fragmentação, ou seja, por algum motivo a esponja quebrou, foi fragmentada, um animal passou, bateu. Elas, como contêm todos os tipos celulares, elas têm essa capacidade de se regenerar. Então, através de um pedacinho dela, pode ser um pedacinho bem pequenininho, ela consegue se regenerar. Tipo o Deadpool lá nos filmes dele, né? Se você é de menor, não assista. E depois a gente tem o quê? A reprodução sexuada. Ali a gente vai ter os amebócitos que vão formar os gametas, né? Muitas espécies de poríferos, elas são hermafroditas, porém são monóicas. Quer dizer o quê? Que em um determinado momento ela vai produzir apenas gametas masculinos, em um outro momento apenas gametas femininos. Nunca os dois ao mesmo tempo, certo? Essa fecundação que acontece dentro dos poríferos na sexuada, ela ocorre internamente e ela é cruzada, ou seja, eu tenho a troca de material genético existindo ali, tá? E o desenvolvimento, ele vai ser
indireto. Por que é indireto? Porque a gente viu lá no comecinho que os poríferos formam larvas. Se formam larvas, eu tenho desenvolvimento indireto que vai passar por transformações até chegar na fase adulta. Lembre-se, a única vez em que o porífero tem vida livre é na sua fase larval. E não esqueça, já deixa o seu like aqui para você ser livre e aprender tudo que vocês têm que aprender dentro da disciplina de ciências. Vamos continuar lá. Aqui a gente vai falar um pouquinho para a gente encerrar sobre a nutrição, digestão dos poríferos, a importância médica e o processo de respiração. Ali na nutrição dos poríferos, os coanócitos estão extremamente envolvidos neste processo. Os coanócitos, ele tem aquele colarinho que eu falei para vocês e que tem uma substância meio que pegajosa nesse colarinho. Então as partículas orgânicas ou até mesmo pequenos animais, eles vão ser capturados naquela região ali. Então olha ali no desenho, eu tenho o flagelo do coanócito e eu tenho aquela estrutura que parece um sino, um colarinho que envolve a parte mais dilatada da célula. A digestão ela vai acontecer dentro do coanócito, então é intracelular, acontece lá dentro, então ali entra água, ali entra partículas, tem os vacúolos digestivos que vão retirar todos os nutrientes necessários. O que não for essencial vai ser lançado ali pelo átrio e vai sair pelo ósculo. O que eu quero que vocês reparem, quem é que está bem ali atrás de um coanócito? Eu tenho um amebócito. Lembra que eu falei para vocês? Eles são responsáveis por transportar os nutrientes capturados pelo coanócito. Então, ele captura esses nutrientes, os gases, e sai viajando pelo mesohilo, distribuindo eles para todo mundo, certo? Então, o amebócito também é uma célula muito importante para os poríferos. Eu tenho agora a respiração. A respiração dos poríferos, ela vai ser feita por difusão e vai ser diretamente com o meio, O gás carbônico e o gás oxigênio vão passar, vem pela água, pelas paredes ali do corpo do animal e vice-versa. E também por esse motivo são considerados animais filtradores, já que eles vão filtrar a água para retirar o seu alimento e os gases essenciais para a sua sobrevivência. E por último, mas nunca menos importante, eu coloquei aqui para vocês uma importância médica. Tem importância ecológica também, mas eu coloquei uma importância médica, que às vezes a gente acha que é um animal tão simples que não serve para nada. Muito pelo contrário. Então aqui nessa importância médica eu coloquei para vocês que as esponjas vão apresentar algumas substâncias tóxicas. Todas têm? Não, mas algumas vão apresentar. E os cientistas eles vêm estudando e produzindo diversos medicamentos como o AZT, que é uma droga utilizada para combater o vírus da AIDS. Exatamente. E esse AZT foi extraído de uma esponja. Então, olha só que importante. Então, quando a gente polui lá o meio ambiente, a gente polui os oceanos, muitas vezes a gente mata esses organismos vivos, esses animais, e nem sequer a gente sabe ou deu tempo de ser estudado para descobrir um novo tratamento para uma nova doença. Certo? Gente, essa foi a aula sobre poríferos. A aula da semana que vem vai ser sobre quinidários. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevem aqui no canal. Esse slide deu muito trabalho para fazer. Eu fiz ele lindo para vocês. E vamos colaborar um com o outro. Beijo no coração. Até a próxima. Tchau!